Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Hildo Rocha, vice-líder do MDB na Câmara dos Deputados. Deputado, tivemos na semana passada na Câmara a aprovação da medida provisória 938, aquela que prevê os recursos para compensar o Fundo de Participação de Estados e Municípios nesse período de pandemia. O senhor foi o relator. Como é que ficou? O que os estados e municípios podem esperar para os próximos meses, uma vez que a pandemia parece que não reflui? Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro editou essa medida provisória para socorrer os municípios do Brasil e os estados em função da queda da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda. São os dois tributos que compõem a cesta de tributos que transfere para os municípios e para os estados a sua cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O governo acreditava que essa queda seria maior da arrecadação. Tanto é que ele estipulou a cada mês uma diferença de 4 bilhões de reais, tanto para o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, como para o FPE. Só que a queda da arrecadação não foi tão grande como o governo imaginou. A queda da arrecadação foi bem menor. Assim como também não foi o período da pandemia o mesmo tamanho que o governo imaginou. O governo pensava que essa pandemia, a crise da pandemia, se daria em 4 meses, né? Março, abril, maio e junho. Tanto é que ele, na medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro destinou esses recursos, 16 bi, para acudir os municípios por 4 meses. Só que a previsão de queda não será apenas nesses 4 meses, porque a pandemia não parou, não se resumiu apenas nesses 4 meses, principalmente que diz respeito à questão econômica. Mas desses 4 meses, então, sobrou dinheiro? Sobrou dinheiro, 6 bilhões e 200 milhões. Na minha relatoria, o que fiz? Eu peguei e destinei esses 6 bilhões e 200 milhões para o próprio fundo. Se houver queda no Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, que vai haver, lógico, nós sabemos que vai haver, que haverá, ele será utilizado para compensar os estados e os municípios nessa queda, até o mês de novembro. Então, até o mês de novembro, os prefeitos e os governadores têm recursos garantidos para que eles possam continuar a oferecer os serviços, porque os serviços que são oferecidos, são ofertados, serviços públicos, que são ofertados pelos municípios e pelos estados, boa parte deles são bancados por esse recurso. Coincide também com o calendário eleitoral, né? Que é a eleição é em novembro. A eleição é dia 15 de novembro, então até o dia 30 de novembro está garantido lá o recurso. Aí, se faltar alguma coisa, em dezembro, o presidente Jair Bolsonaro poderá editar, se ele assim desejar, uma medida provisória para cobrir o mês de dezembro, porque o dinheiro, com certeza, se der para esticar muito, vai até... Mas dezembro é um mês complicado, né? Porque tem 13º, tem todo o gasto aumenta. Mas em compensação, tem um recurso a mais que entra para os municípios todo mês de dezembro, que é um ponto a mais, que equivale a 8%, 10% do total do FPM, repassado para os municípios por ano, que é 1% que chamado 1%, porque na Constituição Federal está lá 22,5% destinado aos municípios. Só que tem, durante 2 vezes no ano, 2 gatilhos, um no meio do ano, outro no fim do ano. É justamente esse 1%, que é para garantir o pagamento do 13º dos servidores dos municípios. Ou seja, então, sob esse ponto de vista, não vai ter problemas... Eu acredito que não. ...no caixa dos municípios? Não, eu acredito que não vai haver problema nos caixas dos municípios, nem nos caixas dos governos estaduais, porque além dessa complementação para o FPM e FPE, também foi aprovada uma lei complementar garantindo recursos para os estados e os municípios na diferença do ICMS, porque o ICMS, 75% dele é estado e 25% município, e do ISS, que é municipal, que os prefeitos já estão recebendo e os governadores também. Então, eu acredito que o apoio que o governo do presidente Bolsonaro está dando para os entes subnacionais está sendo correto, está dentro do necessário para cada governo e para cada
prefeitura. Então, eu vejo que o apoio que o presidente Jair Bolsonaro está dando aos municípios, para o cidadão que precisa do serviço, porque não é para o prefeito que ele está dando apoio. Lógico que, se não tiver o dinheiro, quem vai apanhar primeiro é o prefeito. Mas o que o presidente Jair Bolsonaro está dando é o dinheiro lá para o prefeito continuar a manter a cidade limpa, continuar a fazer a limpeza, porque se não tiver a limpeza da cidade, aí chega o caos, continuar a fazer o serviço de cemitério, porque 97% dos cemitérios no Brasil são públicos e são municipais, para que os prefeitos continuem a fazer o serviço de iluminação pública, entre outros vários serviços que são de competências municipais. Agora, o dinheiro da saúde não está nesse pacote, né? Não, 25% desse dinheiro, aliás, 15%, melhor dizendo, 15% desse recurso, ele tem que ir para a saúde. Desse total aí de 6 bi, que vai ser repassado para complementar, se for necessário, porque ele não é obrigado o governo a mandar esse dinheiro, só se houver diferença da transferência do ano de 2019 para o ano de 2020. Se houver mês a mês, aí essa diferença é mês a mês. Se o mês de julho de 2019 tiver sido maior do que o que arrecadou agora em 2020, aí o governo vai lá e complementa. Só que desse recurso que é passado do FPM, 15% ele vai para a saúde. Obrigatoriamente, ele tem que ir para a saúde. E 25% obrigatoriamente tem que ir para a educação. Ou seja, então não adianta fugir, não vem com esse negócio de fazer obra para mostrar para o eleitor na eleição, Não porque adianta, não dá, tem que é porque é vinculado. aplicar onde necessita. Isso, a própria Constituição Federal já vincula essa arrecadação dessa transferência constitucional, que é uma receita tributária para o município, considerada uma receita tributária para os municípios e para os estados. E você que está em casa, muita atenção em onde o prefeito da sua cidade está gastando o rico dinheirinho que os contribuintes pagam todos os meses, em tudo que compram para os governos. Mas, deputado, falando em dinheiro que o contribuinte paga, vem aí a reforma tributária. O governo mandou uma proposta na semana passada, uma proposta tímida, porque ela apenas unifica ali PIS, COFINS e o resto deixou para depois. Como é que vai ser isso, uma vez que já tem 2 projetos em discussão, um na Câmara, outro no Senado? O governo sinaliza que é a favor de um IVA duplo, ou seja, que nós tenhamos no nosso país 2 IVAs. É o que isso significa. Porque IVA, para quem está nos assistindo, é Imposto de Valor Agregado, isso, que o governo está chamando de Contribuição sobre Bens e Serviços, né? CBS. Exatamente. São tributos sobre consumo. O governo tem alguns tributos sobre consumo e 2 desses tributos sobre consumo ele está juntando para formar um só, que é essa contribuição sobre serviços e sobre bens e serviços. É bom, a ideia não é ruim, não. Essa ideia já tinha sido trabalhada, essa mesma proposta foi apresentada pelo governo do presidente Michel Temer, só que não deu para ele apresentar porque teve aquele problema lá com a JBS. Por fim, o governo do presidente Temer não mandou a proposta de reforma tributária, que seria mais ou menos essa também. Só que nós entendemos que o que resolve o problema do Brasil é juntar todos esses tributos sobre o consumo e transformar num só, que é o que está previsto na PEC 45, que é a PEC do Baleia Rossi, e é o que está previsto na PEC 110, que é a PEC do Davi Alcolumbre. O senhor se refere ao ICMS e ao ISS, Isso, que o ICMS é estadual e o ISS municipal. E mais o IPI, que não está aí que também não na proposta do governo federal. Então, nessa proposta se junta 5 tributos, 3 federais, 1 municipal, 1 estadual. Isso na PEC 45, porque a PEC 110, ela coloca mais a CID e mais os outros, salário, educação, entre outros, que há uma divergência muito grande e que se entende que não deve ser extinto inicialmente e que eles continuem. Alguns se entendem assim. Já lá no Senado já houve esse entendimento que deveria ser extinto. Outros não há um consenso também em relação a isso, mas é o que está previsto lá na 110. Agora, o senhor conversa muito com seus colegas, o senhor é um deputado muito bem informado e bem articulado. Como é que está, qual é a tendência que o senhor percebe ali entre os parlamentares hoje? É a emenda 45, a 110, que é mais ampla, ou ficar com a proposta do governo para não ter muito problema? Olha, a proposta
do governo tem pouca simpatia lá, porque ele não abrange a sua totalidade do que é necessário que seja feito para que nós tenhamos um sistema mais justo, que dê mais segurança jurídica. Ano passado, nós tivemos, só em função do ICMS, 70 mil processos judiciais abarrotando os tribunais de justiça dos estados, porque é um tributo complicado, ele é muito complexo, cada estado tem um, são 27 normas, e cada um desses aí tem várias resoluções, várias portarias, e que dificulta. É um emaranhado de leis, de legislações, que fica difícil o empresário, o empreendedor poder compreender. Então, isso faz com que afaste o investimento no nosso país. Hoje, um dos principais motivos da falta de interesse das pessoas investirem no Brasil é justamente em função do sistema tributário brasileiro. Você vê que o CARF, nós temos um CARF, esse CARF vive abarrotado. São várias câmaras trabalhando diretamente. Na hora que você aprova uma dessas propostas, ou seja, a 110 ou a 45, praticamente você vai acabar com o CARF, não tem mais sentido nenhum. Aí você vai poder tirar os auditores fiscais que estão lá à disposição do CARF, que são da União, bota eles para voltar a fazer a fiscalização, além do que você, com a PEC 45, você coloca 500 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres da União por sonegação, por elisão fiscal, por causa do sistema. A complexidade do nosso sistema hoje, ele facilita a sonegação, ele facilita a elisão, por causa justamente dessa grande quantidade que nós temos de tributos. Então, os próprios governadores são favoráveis à extinção do ICMS, eles são favoráveis à criação de um IVA, desde que entre o ISS e entre os outros 3 tributos federais, o IPI, PIS e a COFINS. Então, esses 3 mais os 2 tributos, eles vão gerar uma ferramenta de arrecadação de tributos que vai permitir o Brasil ter dinheiro sem aumentar a carga tributária, vai ter mais recursos sem aumentar a carga tributária e vai fazer justiça fiscal, porque o cidadão que ganha mais vai pagar mais, e o cidadão que ganha menos vai pagar menos. Além do que você vai gerar segurança jurídica. Isso vai permitir que haja investimento em nosso país, que as pessoas voltem a empreender no nosso país. Então, ou seja, a tendência é aprovar a PEC 45. É a PEC 45, dando mais uma derrota ao governo. Com algumas mudanças. Não, o governo ele vai acabar sendo vitorioso, porque o Aguinaldo conversou com o Paulo Guedes, mostrou, Aguinaldo é o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, do PP da Paraíba, e é o relator da PEC 45 na Câmara e também na comissão mista, porque nós temos 2 comissões tratando sobre reforma tributária, onde essa PEC 45 está, tanto na Câmara como na comissão mista. Porque a comissão mista, que é presidida pelo senador Roberto Rocha, ela está trabalhando 2 PEC, que é a 110 e a 45. Para já adiantar o serviço, né? Isso, porque chega lá na frente, para ter uma só redação, para não ficar no ping-pong. Vai para o Senado, volta para a Câmara. Então, o presidente Davi Alcolumbre entendeu que deveria ser criada essa comissão. O presidente Rodrigo Maia concordou e foi criada essa comissão. E, infelizmente, chegou a pandemia e não se deu continuidade. Pois é, deputado, quanto tempo vai levar para botar essa proposta para funcionar? Porque já não dá para ir discutindo isso de forma virtual, ali, Já dá sim. Eu conversei, inclusive, com o presidente. Eu sou o vice-presidente da comissão. O presidente é o senador Roberto Rocha, que é, inclusive, senador lá do meu estado, do Maranhão. É um senador muito competente, inclusive, que entende muito de tributos, da área. Ele me disse que vai voltar a ter reuniões já amanhã, na quinta-feira, já vai voltar a funcionar. Vamos ter um debate inicial e na próxima semana, na próxima terça-feira, nós vamos ouvir o Paulo Guedes, porque quando seria ouvido o ministro Paulo Guedes,
foi justamente quando agravou a pandemia e as comissões do Senado suspenderam, assim como também da Câmara, suspenderam. Sim, mas as da Câmara não foram nem instaladas? Não foram instalar, mas essa daí também era uma comissão especial. O Senado ainda chegou a instalar comissões temáticas mesmo, você tem razão. A Câmara que não teve, porque deu problema de questão política, de indicação, ainda... e Foi até adiando, agora, logo ali depois do até agora Carnaval. não se funcionou. E quando é que vai voltar a funcionar? Quando é que essas comissões funcionam? Eu acredito que a partir do mês de setembro, eu vejo que temos condições de funcionar as comissões permanentes da Câmara. Principalmente, eu vejo assim que é importante por causa do debate, você acelera a tramitação de projeto, porque tem muito projeto que não precisa ir para o plenário da Câmara. Agora, todos têm que ir para o plenário da Câmara. Então, quando alguns projetos que podem ser definidos na comissão, eles acaba que são pulverizados. E não é muito poder também concentrado na mão de Rodrigo Maia, que é quem define toda a pauta agora, uma vez que tudo é no plenário? Na verdade, ele comanda, mas quem define são os líderes. Ali nada é votado no plenário sem a concordância da maioria dos líderes. Então, ele pode até influenciar por ter amizade com alguns líderes, estar junto com eles todo o tempo. Então, ele pode influenciar os líderes, mas quem faz a pauta, de fato, são os líderes. Eu já vi muitas das vezes o Rodrigo querer pautar determinada matéria, mas a maioria dos líderes não aceita, não vai. Então, não adianta que não passa também. Agora, eu vou lhe dizer, não é fácil, porque são muitos líderes. E aí, para você definir com um colégio de líderes daquele tamanho que tem ali na Câmara, não é fácil, não. São 28, né? São 28, então não é fácil. Não é fácil mesmo, não. É verdade. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo e no próximo bloco nós vamos tratar aqui de dois assuntos muito importantes para você. O principal deles, o auxílio emergencial. Vai ser prorrogado ou não vai? O outro, o imposto do cheque, que o governo não colocou nessa parte da reforma, mas que deve chegar já já e vai pesar no bolso de todo mundo. Voltamos em 2 minutos.